Eu quero te pedir, por favor, para você abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 8, nós vamos ler os versículos 22 a 25. Novo Testamento, Evangelho de Lucas, capítulo 8, versos 22 a 25. Todo mundo achou? Você está com a sua Bíblia de papel, ou se você está com o seu celular, liga a sua Bíblia, abra a sua Bíblia. E uma recomendação que sempre fazemos aqui, e eu vou fazer novamente. Se você tem ali caneta, se você tem ali papel, ou na sua própria Bíblia, não deixe de fazer anotações, porque tudo serve para que a gente possa voltar àquilo que é compartilhado e refletir novamente sobre aquilo que nós vamos conversar aqui. Então, Evangelho de Lucas, capítulo 8, versos 22 a 25. Certo dia, Jesus entrou num barco com seus discípulos e disse-lhes: vamos para outra margem do lago. E partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu e caiu um vendaval sobre o lago. E o barco foi se enchendo de água a ponto de estarem em perigo. E aproximando-se dele, despertaram-no dizendo: Mestre, mestre, vamos morrer. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e estes cessaram, e veio a calmaria. Então lhes perguntou: onde está a vossa fé? Atemorizados, eles se admiraram e diziam uns aos outros: quem é este que dá ordens até aos ventos e à água, e eles lhe obedecem? Até aqui. Pai, em nome de Jesus, é com humildade, com coração quebrantado, que nos aproximamos de Ti, da Tua palavra, para sermos tocados e transformados pela ação do Teu Espírito Santo, em nome do Teu Filho Jesus. Senhor, que os nossos corações, os nossos ouvidos e a nossa mente estejam dispostos a receber tudo aquilo que vem da Tua palavra. Nós consagramos esse tempo juntos a Ti, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Certo, amigos? Então, hoje eu quero conversar com vocês, eu quero falar com vocês sobre um assunto muito simples, que é esse que você vê na tela atrás de mim. Luz. Nós vamos conversar sobre luz. Estamos próximos do 4º domingo do Advento. Se você não sabe o que é o Advento, Advento nada mais é do que os 4 domingos anteriores à celebração do nascimento de Cristo. Advento significa preparação, é um tempo de expectativa. Aliás, o mês de dezembro, ele é um tempo de expectativa. Independente de qualquer situação, o fato de nós termos pela frente a possibilidade de celebrar o Natal, ou até também de celebrar a mudança de ano, indica em nossos corações que há uma mudança de tempo que está próxima. Há uma série de coisas que podem vir a mudar e inevitavelmente geram em nós uma certa expectativa de que de fato existe uma mudança. Mas eu quero conversar com vocês sobre esse texto, em particular de Lucas, para falar sobre luz. Eu fiz alguns destaques nesse texto, porque eles vão conduzir a nossa conversa. Sabe uma coisa que eu acho extremamente interessante na Bíblia? É o fato de que a narrativa, que aliás é um estilo literário o mais utilizado ao longo das páginas da Bíblia, a narrativa, ela é extremamente descritiva. Isso quer dizer que, muito facilmente, quando a gente lê o texto, a gente pode captar situações e sensações daqueles que estão passando por aquilo que está sendo descrito, que de alguma forma na nossa mente ficam de forma muito gráfica. Não é um texto de difícil interpretação se a gente para observar que havia uma tempestade muito forte abatendo-se sobre esse navio, sobre esse pequeno barco,
onde estavam Jesus e seus discípulos, e aquilo evidentemente tinha trazido muito medo, ao ponto deles pensarem que estavam prestes a morrer. Mas Jesus se encontrava numa outra situação. Ele estava descansando. Já pensou você se encontrar na situação daqueles homens? Imagina o seguinte. Nós acabamos de ler, aliás, você pode ver aqui na referência que eu coloquei na tela, ou até no seu texto. De repente está escrito lago, certo? Mas esse texto aqui é conhecido em algumas Bíblias, você pode ter um subtítulo que está escrito assim: a tempestade no mar da Galileia. E aí a gente às vezes buga com essas coisas, né? Porque tipo, peraí, é um lago ou é um mar? Será que está errado? O que aconteceu aqui? O mar e o lago são diferentes. Bom, deixa eu te dar um detalhe. O que acontece? O lago de Galileia é um lago mesmo, mas ele é conhecido por mar, por uma situação particular. Ele está rodeado de uma série de montanhas extremamente altas e onde há muito vento. E essas montanhas fazem com que os ventos atravessem uns aos outros, o que provoca com que as águas do que seria um lago, que geralmente são quietas, na verdade sejam extremamente movimentadas, ao ponto de que muitas vezes você tem tempestades. Por isso que é um lugar bom para pescar. Porque o peixe, ele se movimenta muito mais, certo? Quando o mar está naquela polvorosa. Então, na região é conhecido como mar. Agora, pensem vocês, vamos tentar viajar com a nossa mente por um instante para aquela época. Porque às vezes você vê um barco e você está pensando num barco nas atuais condições. De repente, se você já observou, não necessariamente andou, mas observou barcos pesqueiros, e aqui no Brasil tem diversas regiões que se dedicam à pesca, você observa aqueles barcos que parecem frágeis, mas na verdade que eles aguentam a pancada. Tem motor, tem uma série de coisas, né? Então estão acostumados a esse tipo de viagem. Aqui a coisa não era diferente, a não ser porque naquele tempo a tecnologia não era desenvolvida o suficiente como para aguentar as fortes pancadas que estavam acontecendo nesse momento, segundo o que o texto está nos descrevendo. Mas, muito mais particularmente, o que acontece quando a gente observa a descrição desse texto do Evangelho de Lucas, e que nós precisamos nos atentar, é que tudo isso estava acontecendo na escuridão. Alguém já esteve em alto mar? Alguma vez? Algumas pessoas estiveram. Dependendo da situação, se o barco se mexe muito, você pode ficar um pouco tonto, né? Tem até remédio que você pode tomar para evitar isso. Mas, independente da situação, acredito que as pessoas que levantaram a mão, muito provavelmente não estiveram numa situação como essa, né? Mas, se você já esteve, ou se você não esteve, consegue imaginar ondas extremamente altas, fortes, vento, água entrando num navio com muitas pessoas dentro, provavelmente pequeno, sendo levado de um lado para o outro, e tudo isso acontecendo na escuridão. Porque a iluminação da época, e a escolha da imagem não foi por acaso, era basicamente isso que você vê aí. Era uma lamparina. Não tinha tecnologia para ter uma iluminação melhor e muito menos que durasse a noite inteira. Então, se você era pego por uma tempestade no meio da noite, as chances de você sobreviver a isso eram praticamente nulas. Dá para entender o medo daqueles homens? Não tinha luz nenhuma. Eu quero te mostrar uma imagem. Pode ser? Eu não sei se você conhece, mas esse é um quadro extremamente famoso
uma obra de arte que foi pintada em 1633 por um pintor holandês chamado Rembrandt. Esse quadro tem um nome: Tempestade no Mar da Galileia. E se por acaso, lendo o texto, você não consegue ter uma dimensão do que estava acontecendo, bom, este é um quadro que para mim, particularmente, é muito querido por mim. Eu gosto muito de observar ele, justamente porque ele nos traz uma imagem muito viva do que estava acontecendo naquele momento. Você pode observar na força das ondas que realmente o que estava acontecendo lá era assustador. Aliás, Rembrandt é admirado por trabalhar muito bem com as sombras e com a luz. E você sabia que a Bíblia, que como eu comecei falando aqui, é extremamente gráfica para ensinar aos seus leitores? Fala muitas vezes, diversas vezes, sobre a luz, para ensinar muitas coisas. Então é um elemento que é utilizado ao longo de diversos textos para nos ensinar. Vou te dar 3 exemplos para você observar aqui. Temos 3 textos aqui. Provérbios 4:18 diz: a vereda do justo é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais até a plena claridade do dia. Um outro texto, 1 João 1:5, diz: esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. E o último texto, que é João 11, versos 9 e 10, diz: Jesus respondeu: o dia não tem 12 horas? Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Quando anda de noite, tropeça, pois nele não há luz. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já parou para pensar como a nossa fé é testada na escuridão? Vou te dar um exemplo. Imagina andar pelas ruas de São Paulo, certo? Sem você enxergar absolutamente nada. Vai dar certo? Complicado, né? Tá cheio de buraco, as calçadas são diferentes, né? Até a gente às vezes precisa parar para pensar nessas coisas, porque tem muitas pessoas que são deficientes visuais e a gente não tem noção das dificuldades que eles enfrentam. Eu venho de uma cidade, Buenos Aires, que é uma cidade muito diferente de São Paulo, extremamente plana, feita para você andar pelas ruas. Tanto é assim que eu não tinha carro em Buenos Aires. A gente andava porque é uma cidade gostosa de andar. Tem as suas dificuldades, logicamente, como toda cidade, por causa do próprio crescimento urbano de cada um desses lugares. Mas aqui, já pensou andar na escuridão pelas ruas? Até pela rua do seu bairro, onde a sua casa está, que você conhece tão bem que até sabe de que lado da calçada é melhor ir andando, dependendo para onde você está indo. Mas vamos num lugar mais familiar. Imagina que você está andando em casa na escuridão. Em casa é fácil. Eu sei onde estão as coisas. Não preciso nem olhar. Muitas vezes a gente faz as coisas de forma automática. Se você já ficou sem força, sem energia na sua casa, com certeza, mesmo com alguma pequena dificuldade, você sabe, porque o cérebro vai guardando essas coisas, onde é que está cada móvel. Então você consegue, mesmo sem luz, ir sorteando algumas dificuldades e chegar até você conseguir algum instrumento que ilumine, caso você tenha deixado em outro cômodo o seu celular e que ele ainda tenha bateria, né? Logicamente, porque essas coisas acontecem quando a gente fica sem bateria. Mas
Imagina que mesmo num lugar que você conhece, que você vai andando confiante, certo? Que você sabe onde estão as coisas, como é na sua própria casa, tudo parece sob controle e do nada, teu dedinho bateu numa quina. Já aconteceu com você? Já aconteceu. Uma vez a Fabi, numa situação como essa, já bateu o dedinho numa quina, ela fraturou o mindinho do pé. Eu não sabia se na verdade ela tinha batido o dedo na quina porque ela estava tentando evitar alguma coisa ou se ela tentou me chutar e o Senhor colocou a sua mão. Não, estou brincando. Se você já bateu, eu acredito que até com luz você já bateu alguma vez numa quina, você sabe da dor que eu estou falando aqui. Às vezes quando as pessoas mencionam esse tipo de coisa, não sei se acontece isso com você, mas em mim dá um negócio aqui no peito, tipo, né, como que você sente a dor na pessoa, né? Alguém que passou por essa situação te conta aquilo e você imediatamente sente a dor do outro, né? E por que nessa escuridão, quando a gente bate o dedo na quina, a nossa fé é testada? Por que será? A nossa língua é testada. Certo? A nossa língua testemunha do que há no nosso coração. E a boca fala daquilo que está cheio o coração, certo? Mas nesse momento parece que o coração se esvaziou de tudo. E se encheu de raiva. E a raiva vem. Certo? Começa a fluir com uma liberdade que a gente não desejaria. Mas a nossa fé é testada na escuridão. É muito ruim, independente da brincadeira, andar na escuridão. Concorda? Vamos voltar para o quadro? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você que está do outro lado, não se preocupe. A imagem está ali, você vai entender perfeitamente o que eu estou falando aqui. A gente precisa, assim como num texto bíblico, observar os detalhes. Numa imagem como essa, a gente também precisa observar os detalhes. Então, eu quero te fazer uma pergunta. Quantas pessoas tem no barco? Vou te ajudar a contar. Porque essa imagem talvez fique um pouco escura aqui, mas eu vou te ajudar a contar. 1, Jesus. 2, aqui, talvez você não perceba, mas tem uma outra pessoa. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, aqui, 14, aqui, o homem que está vomitando. 14. Por que te pergunto isso? O texto diz que os 12 discípulos entraram com Jesus no barco, certo? A lógica é que tivesse quantas pessoas? 13. Por que tem 14? Algumas pessoas pensaram, bom, pode ser um marinheiro, pode ser um pescador, pode ser até, de repente, o dono do barco, certo? Mas não. Vou apontar uma imagem para você. Jesus, certo? 12 discípulos. E esse carinha aqui, que tem um detalhe para você observar muito bem o seu rosto, mesmo que talvez essa imagem não nos ajude tanto, é nada mais e nada menos que o próprio autor do quadro, Rembrandt. Aí a questão é, por que o Rembrandt se colocou ali? Ou talvez você pare e fale assim, mas pastor, como você sabe que esse é Rembrandt? Bom, por uma questão muito simples. Quando você vai observar os autorretratos, ou seja, aquelas pinturas que Rembrandt fazia do seu próprio rosto, o mesmo rosto é o que está ali. Então, um especialista
em quadros, em obras de arte, vai te falar: esse é o próprio Rembrandt. Por que que ele se colocou ali? Bom, é muito simples, gente. Nós, você, eu, nós somos Rembrandt nesse quadro. Nós andamos na escuridão. E muitas vezes as tempestades da vida nos surpreendem, nos trazem medo. A gente sente necessidade de uma luz. De uma luz no meio da escuridão. Olha só. Nós estamos prestes, como eu falei aqui no começo, a encarar a mudança do ano, certo? Mas a chegada do Natal, a mudança de ano, não é apenas uma mudança no calendário. E a gente não deve encarar isso apenas como uma mudança no calendário. Por quê? Porque muitos, diante dessa situação, diante dessas festas que de alguma forma marcam o final de um período de tempo, marcam também o início de uma nova temporada. Isso quer dizer que talvez você, assim como muitos de nós, não quero falar todos, mas eu tenho certeza de que quase todos sonham, têm projetos, fazem planos, têm esperança, têm expectativa, têm dúvidas do que pode ou não acontecer. É no trabalho, é na vida familiar, é na vida sentimental, nos estudos. E isso envolve também decisões. Decisões que não podem de forma alguma ser tomadas na escuridão. Eu quero te mostrar uma coisa. Vou voltar aqui para esses textos que eu mencionei aqui e que eu li junto com você. Provérbios 4:18, 1 João 5, João 11, versos 9 e 10. Existe uma particularidade nesses três textos. Sabe qual é? Os três textos estão falando de Jesus. A vereda do justo não está falando de você e de mim, porque não há um justo sequer. O único bom, o único justo é o próprio Deus, é seu Filho Jesus. É o caminho dele, é a vereda dele. A mensagem que dele ouvimos, transmitimos a vocês, diz em 1 João. A mensagem que ouvimos de quem? O que estamos transmitindo? Que Deus é luz e que nele não há treva alguma. Está falando de Jesus. O texto de João 11, o próprio Jesus dizendo: quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Ele está falando isso sobre ele mesmo, porque quando a gente vê a luz de Jesus, podemos estar rodeados pela maior das trevas, mas as trevas não tomam a nossa mente, o nosso coração. Os três textos estão falando sobre Jesus. Para a sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 8, verso 12. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12. Lucas, se você conseguir colocar, por favor, na tela, você vai me ajudar muito aqui. Pode ser o versículo, se não, tá? Achou aí. Vamos ler comigo? Aproveitando que está na tela aí. Diz, Jesus disse... Vamos lá. Vamos de novo. Movimento coordenado, vamos lá. Jesus disse...
quem me segue nunca andará em trevas, mas terá vida. Já pensou como seria viver a nossa vida sem bater nosso dedinho nas quinas das tomadas de decisões que são feitas na escuridão? Já parou para pensar nisso? Vamos voltar para o quadro? Você coloca lá, Lucas, por favor. Aí. Desculpa, fui eu. Vamos voltar para o quadro. O quadro nos ajuda a entender um pouco melhor o que está acontecendo. Quero te fazer uma pergunta. Olhando para essa imagem. De onde vem a luz? Será que ela vem da esquerda para a direita? Será que ela vem daqui para lá? Ou será que ela vem daqui para lá? Da onde será que vem a luz? Não precisa responder. A gente está diante de uma ilusão de ótica. O nosso olho é enganado, porque você olha a parte mais forte da luz e você tem a impressão de que a luz está vindo daqui, certo? Está comigo? Só que quando você para estudar a ação da iluminação ou de uma luz, você sabe que o facho ele se abre a partir de um ponto. Então a luz não vem de lá. A luz vem de aqui. A luz vem de Jesus. Por isso é bom observar os detalhes. Quando você para observar essa imagem, o rosto mais nítido, mais claro, é do próprio Cristo. E o facho de luz, ele se abre para lá. Vamos voltar para o texto de Lucas? Vamos voltar para a Bíblia? Veja. O texto diz que assim que Jesus ordenou ao vento e à água que parassem, a tempestade cessou. E os discípulos perguntaram: quem é este? Diz, aliás, que eles ficaram amedrontados e admirados. E daí eles perguntaram: quem é esta pessoa? Mas por que eles perguntaram isso? Para pensar um instante. Se a tempestade cessou imediatamente, por que eles ficaram amedrontados? Por que eles ficaram com medo? Sabe por quê? Porque na tradição judaica, quem dominava os ventos e o mar era o próprio Deus. Lembra do que aconteceu em Êxodo, quando o mar se abriu? Não foi o profeta que abriu o mar. O profeta só fez o que Deus falou que era para fazer. Se você vai em textos como Salmo 89:9 ou Salmo 93:4, Salmo 106:9, se você vai até em Isaías, você vai ver que todas as referências que estes homens judeus tinham sobre quem era o único que conseguia dominar o vento e o mar, era o próprio Deus. Dá para entender porque eles ficaram amedrontados? Eles começaram a perceber diante de quem eles estavam. Eles estavam começando a perceber que Jesus não era um cara legal. Não era um cara top, que fala coisas que são muito legais de se ouvir. Não era um coach. Esse era um mestre.
muito mais ainda, era filho de Deus. Aliás, é o próprio Deus. Sabe o que você e eu precisamos? Com toda a humildade no meu coração, me incluo, porque eu também preciso. Sabe o que nós, de fato, precisamos? Nós precisamos perceber que na escuridão das nossas dúvidas, das decisões e os planos feitos nas trevas das nossas certezas, Jesus é Deus. Jesus é a luz. É a luz da que tanto você e eu precisamos. Deixa eu repetir isso para você. O que nós precisamos perceber é que na escuridão das nossas dúvidas, das decisões e os planos feitos nas trevas das nossas pequenas certezas, a quem a gente muitas vezes dá tanto valor, para depois perceber que não tinha tanto assim. Você e eu precisamos perceber que Jesus é Deus. E Ele é a luz de quem tanto você e eu precisamos para parar de ter medo no meio da tempestade. Porque a voz desse Jesus acalma os ventos e os mares. E é nele que nós temos a iluminação que nós precisamos para parar de andar batendo o nosso dedinho nas quinas dessa vida. Que por vezes a gente insiste tanto em chutar. Porque muitas vezes não é por acidente que a gente bate o nosso dedo, mas é porque a gente insiste. Insiste, 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 não quer dar o braço a torcer. Eu tenho certeza. Eu conheço o caminho. Eu sei por onde eu vou tomar a melhor decisão. E aí não só sentimos uma pequena dor, que pode até às vezes passar rápido. Não, a gente fratura, a gente sangra e a gente insiste. Insiste. Com um coração duro. Porque não queremos reconhecer que Ele é luz. O que você e eu precisamos é que Ele seja a luz em 3 lugares. Se você está anotando, você pode destacar essa parte aqui. Nós precisamos que Jesus seja a luz em 3 lugares. Em primeiro lugar, na nossa mente, na nossa cabeça. Nós precisamos de uma coisa que em teologia chama-se iluminação. Sabe o que é iluminação? Discernimento. É perceber que mesmo nas nossas principais certezas, qualquer decisão que você e eu possamos vir a pensar em tomar, mesmo que seja com a melhor das boas intenções, absolutamente legítima, se você e eu não tivermos iluminação, de que por sobre todas as coisas, toda circunstância e toda certeza, Jesus é Deus, você e eu jamais iremos dar o braço a torcer. E a gente vai continuar insistindo naquela quina, chutando. Às vezes a gente pode até ficar cauterizado e não sentir dor. Mas isso nada mais é do que um coração extremamente duro, que não quer se render diante daquele que com a sua voz faz com que as tempestades, os ventos e os mares cessem. Precisamos de iluminação para reconhecer o poder de Deus em ação, através do seu Filho Jesus e do seu Espírito Santo que já foi derramado.
Então, o primeiro lugar onde nós precisamos que Ele seja luz é na nossa mente. Para termos iluminação, para termos discernimento, para tomarmos de fato decisões que sejam sábias. Não aos nossos olhos. Porque o que você e eu podemos determinar que é sabedoria está muito longe do que é a sabedoria de Deus. E isso não é para que nós pensemos que Deus na verdade está longe de nós. Muito pelo contrário. Ele está tão próximo que Ele enviou seu Filho para andar entre nós. E o que Ele quer de fato é andar no meio do seu povo. E Ele voltará para andar no meio do seu povo. Amém? Isso é promessa. Isso tem que fazer arder o nosso coração. Não com uma expectativa de nós fugirmos dos problemas, mas pelo que acontece no nosso coração quando você e eu experimentamos arrependimento, morte, novo nascimento. O nosso maior anseio, a nossa maior alegria, o que você e eu desejamos ver é esse Jesus voltando para a sua igreja por causa de quem Ele é. Dá para entender a diferença? Então, o primeiro lugar é a nossa mente. O segundo lugar é no nosso coração. Sabe por quê? Porque você e eu precisamos de uma revelação no nosso coração. Uma revelação que nos leve a considerar e entender que este Jesus, que é Deus, que é instrumento de reconciliação do homem com Deus, de aproximação do homem com Deus. Diante deste Jesus, o nosso coração precisa mostrar arrependimento. Arrependimento que nos leve a reconhecer que sem Ele não somos nada. Que sem Ele não podemos nada. Eu sempre tento marcar isso daqui. Eu sou um cara extremamente tímido. Se eu me deixasse levar por quem eu sou, por quem a minha velha natureza, antes do novo nascimento, me levava para ser, eu não estaria aqui jamais falando com você. Mas a misericórdia de Deus, a ação do Espírito Santo, e se eu estou aqui, não é por capacidade nenhuma, gente. Se você um dia, assim como eu estava ali, vem aqui para ajudar essa equipe a conduzir esse rebanho, a apacentar as ovelhas que não são da comunidade da graça, mas são do próprio Jesus, isso não vai ser por nenhuma capacidade nossa, mas vai ser porque, por sobre todas as coisas, a gente tem que ter um coração que se arrepende constantemente de negligenciar que os nossos melhores planos podem ser fantásticos, mas se a gente não os colocar debaixo da luz, nós não estamos tendo um coração humilde. E muito menos estamos considerando que Ele é Deus para fazer muito além do que pedimos ou pensamos. Então nós precisamos de uma revelação no coração que nos conduza ao arrependimento, para que sabe o que aconteça com a gente? Para que muitas das nossas ansiedades, e não estou falando aqui de ansiedade patológica, estou falando de, muitas vezes, o medo de perdermos o controle da nossa vida. Porque a sua e a minha vida tem uma constante. Nós estamos brigando o tempo inteiro com Deus para ver quem tem o controle de todas as coisas. Isso não é um coração humilde. Isso é ainda acreditarmos que você e eu podemos de fato alguma coisa e não dependemos de. No melhor dos casos, pode ser que você e eu pensemos, não, eu dependo de Deus sim, quando tudo dá errado. Se está dando certo, talvez um dia eu me lembro. Até posso ofertar na igreja, de repente, quem sabe, como gratidão. Sabe? As nossas ansiedades,
ansiedades que são fruto de percebermos que não temos controle da nossa vida. Deixa eu te falar uma verdade. Que bom que você e eu não temos controle da nossa vida. Que bom que alguém que sim controla absolutamente todas as coisas. E muito mais, segundo Romanos 8:28, diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Esse sim tem controle de todas as coisas. Esse sim vai fazer com que, mesmo a pior das circunstâncias da nossa vida, por ação dele, por misericórdia desse Deus, desse Jesus que é Deus, desse Jesus que é luz, por misericórdia e graça dele, as coisas cooperem para aqueles que amam a esse Deus, para o bem daqueles que amam esse Deus. Precisamos que ele seja luz na nossa mente. Precisamos que ele seja luz no nosso coração. Precisamos que ele seja luz no nosso caminho, na nossa caminhada. Você já entrou no carro com alguém que te fala, não, vamos por aqui, eu conheço o caminho, e você não chegou? Você acabou tendo que perguntar para outra pessoa. Eu sei que hoje, em tempos de GPS, isso é muito difícil, a não ser que você fique sem conexão. Aí, amigo, olha, você vai precisar de alguém que saiba, ou alguém que te indique o caminho, certo? Isso pode acontecer. Você vai ter na certeza. De repente, olha só, você está no seu carro, você coloca o GPS, você pega aquele trânsito abençoado que a cidade de São Paulo costuma ter, principalmente quando chove. Aí você está com um amigo extremamente bem intencionado que pega e fala que, não, o GPS está te mandando por tal lugar, mas eu conheço um atalho, vamos por aqui. Aí você vai. Mas acontece que a pessoa não conhecia também o caminho assim. Ou acontece que você enfrenta uma outra dificuldade que você não esperava. E você não tem como sair. E a pessoa que estava te conduzindo por lá, você olha para ele e fala, e aí, o que fazemos agora? Não sei, o que o GPS está falando? Então, se você já esteve nessa circunstância, você vai me entender. Se você não esteve, você sabe aonde que eu estou tentando chegar. Por que nós necessitamos ou precisamos que ele seja luz no nosso caminho? Porque somente alguém que saiba qual é o caminho pode nos guiar. Aliás, imagina então como será que aquele que afirma ser o caminho pode nos conduzir. Será que ele sabe por onde a gente tem que ir? Será que ele conhece? Será que dá para confiar? Porque, em definitiva, isso tem muito a ver com o que estava comentando agora, dessa guerra que existe no nosso dia a dia pelo controle das nossas vidas. A gente briga com Deus porque, na verdade, a gente não consegue confiar nele. E sabe por que você e eu não conseguimos confiar nele? Porque a gente não conhece. Como a gente não confia, a gente não conhece, o Natal, mais do que gerar uma expectativa a respeito da esperança que o Advento nos marca, dessa chegada desse Jesus que se cumpriu, que foi real, que não é uma historinha e que voltará, não é apenas uma data no calendário, mas é a data mais significativa do nosso calendário. Porque o cumprimento da promessa desse Deus extremamente misericordioso que disse que enviaria o seu Filho para que aqueles que andavam no pecado, mesmo sendo pecadores, fossem resgatados pelo sacrifício desse seu Filho, no qual você e eu fomos incluídos. Eu vou encerrar por aqui. Se a banda quiser assumir as posições, pode vir para cá. Eu estou aqui simplesmente para fazer um convite. Eu quero fazer um convite a todos vocês que estão aqui e a você que está
participando em qualquer lugar que você está recebendo essa transmissão. Sabe qual é esse convite? Para que você e eu possamos andar na luz. Mas não em qualquer luz. Não numa luz da nossa cabeça, não na luz de uma lanterna, na luz de uma lamparina, na luz que tem limite. Não. Numa luz que é eterna e que traz vida. Para que todas as coisas da nossa vida sejam submetidas à luz. Sem medo. Porque estamos diante de um Deus que é absolutamente confiável. E no maior dos nossos medos, quando a tempestade se abate sobre o nosso barquinho, quando aqui no meio da escuridão se apresenta extremamente ameaçadora para o nosso mindinho e a gente não está percebendo, para que haja luz. Assim como em Gênesis o Senhor disse, haja luz. Tudo foi iluminado. E Ele disse, isso é bom. Me diz uma coisa. Você já se encontrou na sua cama, dormindo aquele sono gostoso, sabe? Profundamente. Talvez sonhando com seus planos, com seus projetos, sonhando com o que você gosta, sabe? Aquele sono que é reparador, que a gente realmente está descansando e muito além disso, que a gente recebe uma boa coisa para sonhar. E de repente alguém entra no seu quarto e liga a luz. Veja como a nossa fé é testada na escuridão. Porque nesse momento, talvez da sua boca não vão sair palavras de bênção para a pessoa que ligou a luz, certo? A nossa reação imediatamente vai ser tentar fechar ainda mais os olhos, se sentir incomodado por essa luz. Aquilo chega a doer. Pelo amor de Deus, desliga. E sabe o que acontece quando a gente está diante do Evangelho de Jesus? A nossa reação é exatamente essa. Parece que ligaram a luz no nosso rosto, a gente estava dormindo, a gente estava de olhos fechados, tudo estava bem. E de repente essa luz vem e incomoda. Incomoda de um jeito que você chega e fala, pelo amor de Deus, desliguem essa luz. Porque está me incomodando demais, chega a doer. O Evangelho tem esse poder. Num primeiro momento, você pode se sentir extremamente incomodado por essa luz, querendo fechar mais os olhos ainda. Muito mais quando o Evangelho mostra que estamos diante de uma realidade que a gente não queria enxergar. Que o sonho que estávamos sonhando enquanto dormíamos, na verdade é um baita de um pesadelo. Que não temos controle sobre absolutamente nada, e isso é bom. Porque o controle das coisas, a tentativa de controlarmos alguma coisa na nossa vida, nada mais é do que uma prisão. Porque você e eu não temos poder para controlar todas as coisas. Então uma luta extremamente desigual, meu irmão, minha irmã. E num primeiro momento, o que o Evangelho nos marca, essa expectativa que nós podemos ter pelo Natal que se aproxima, de uma esperança real. Não num novo emprego, não num novo relacionamento, não num melhor salário, não numa troca de carro, no que venha na sua cabeça, que pode ser extremamente legítimo, entenda.
mas que são coisas que não trazem luz de vida eterna, que não trazem transformação, que não trazem mudança real, que continuam a alimentar a sensação de que temos controle sobre alguma coisa, que continuam fazendo com que a gente durma. Mas o que estamos sonhando não é legal, porque não está iluminado pela luz que é Deus. E por que eu te faço esse convite para andarmos na luz? Porque num primeiro momento pode ser, de fato, que esse evangelho, essa luz, incomode até doer. Mas conforme os seus olhos vão se acostumando a essa iluminação, você começa a perceber que na sua mente, no seu coração, no meu coração, na minha mente, há uma revelação que nos mostra que a luz do evangelho nos ajuda a enxergar aquilo que a gente não estava enxergando, ao ponto de nos libertar para vivermos uma vida de fato plena, debaixo de uma luz que tem vida eterna. Quero fazer um convite a você. Vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé. E a gente vai cantar e fazer dessa música a nossa oração. Eu quero que você feche seus olhos. Se você conhece a música, tudo bem. Se você não a conhece, não se preocupe. Aproveite este momento para fazer a sua oração. Talvez você seja a pessoa que está sendo absolutamente incomodada pela luz do evangelho, que você quer fechar os olhos, que você quer sair daqui. Talvez você seja uma pessoa que pode até participar dos cultos de quarta e domingo, de uma célula, mas que não abre a sua Bíblia. Por quê? Porque a luz se incomoda. A luz me faz ver aquilo que eu não quero. Mas o que nós precisamos é de um coração arrependido, de uma mente iluminada. Nós precisamos que o Senhor ilumine os nossos caminhos, que Ele traga luz sobre a nossa caminhada. Talvez hoje aqui a gente tenha pessoas que possam reconhecer que, mesmo na melhor das suas intenções, mesmo na melhor das suas decisões, o que está faltando é uma luz para esse caminho. O que está faltando é a luz de Jesus. O que está roubando a sua esperança é você não conseguir enxergar no meio da escuridão a luz que traz esperança. Se temos pessoas assim, eu quero que você somente levante a sua mão. Levante a sua mão. Talvez tenhamos aqui também pessoas que até hoje tinham andado debaixo de situações que só tinham escuridão. Talvez o seu coração estava em trevas. Se tem pessoas assim, eu também gostaria que você levante a sua mão. Eu quero só te fazer um convite. Você que levantou a sua mão, por favor, vem aqui à frente, sem constrangimento nenhum. A gente quer somente orar por você. Como eu falei aqui, nós precisamos dessa luz que é Jesus para iluminar o nosso coração, para nos revelar que este que acalma tempestades, que este que faz os mares se aquietarem, este é o próprio Jesus. Que é somente Ele que pode iluminar o nosso caminho e nos guiar a andar nas veredas de justiça que Ele tem para nós.